Câmara Municipal recebe projeto que engloba obras financiadas pelo CAF. Educação para jovens e adultos transforma a vida de mais de 400 pessoas por semestre em Jacareí. Documentário Santa Helena, Tecendo Memórias, resgata a história da cidade. Entre os nossos convidados, receberemos o vereador Luiz Flávio. E também Patrícia Quina, supervisora da educação de jovens e adultos do município. Notícias, informações e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Bom dia, Jacareí. Hoje, 6 de novembro, mais uma terça-feira começando. E para você ficar bem informado aqui com a gente, nos acompanhando no nosso Bom Dia Jacareí, a gente, como sempre, começa com um giro de notícias. Temos aí hoje o destaque do Diário de Jacareí. Abre inscrições para concurso público com mais de 50 vagas. É isso aí, então são 54 vagas a profissionais de todos os níveis de escolaridade, fundamental, médio e superior. A remuneração chega a R$ 1.935 para os cargos de nível fundamental, médio e técnico e R$ 3.652 ao nível superior. Tá aí, próximo destaque, Jornal Vale. A audiência pública debate empréstimo de 60 milhões de dólares. Olha aí. O pacote inclui mudanças viárias, implantação de parques e ampliação da malha cicloviária. Nós vamos falar sobre essa audiência pública ainda nesta edição do Bom Dia Jacareí com o nosso convidado, o vereador Luiz Flávio. Próximo destaque, Agência Senado avança projeto que permite a abertura de empresa pela internet. Os atos jurídicos para abrir e fechar uma empresa poderão ser feitos pela internet. É o que estabelece um projeto de lei aprovado na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática no Senado. O projeto ainda estabelece prazo máximo de 12 meses à implementação das medidas depois que a lei entrar em vigor. O nosso próximo destaque é da EBC Agência Brasil. Equipes de Temer e Bolsonaro iniciam transição esta semana em Brasília. Bom, os nomes serão publicados hoje no Diário Oficial, mesmo dia que Bolsonaro, nosso presidente eleito, desembarca em Brasília pela primeira vez. Então, no primeiro dia de trabalho do grupo de transição do governo, que foi ontem, o coordenador da equipe se reuniu com o ministro atual da Casa Civil, Eliseu Padilha. E com essa agenda ficam oficialmente abertas as atividades das equipes que vão trabalhar em espaço reservado no Centro Cultural Banco do Brasil, lá em Brasília, onde a segurança foi reforçada. Tá aí, esses são os destaques então desta terça-feira no nosso giro de notícias. A gente abriu aqui um destaque falando da audiência pública. Para conversar sobre isso, está conosco o vereador Luiz Flávio. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos vocês e bom dia também a todos que nos acompanham. Tudo bem, vereador. Essa audiência pública, a gente tem uma matéria aí que explica um pouquinho do CAF, desse financiamento, no dia em que o prefeito trouxe aqui para a Câmara, protocolou aqui, para que depois isso vá passar pelo plenário. Mas antes da gente mostrar a matéria, o senhor que foi responsável por chamar essa audiência, conta um pouquinho para a gente o porquê dessa audiência. Exatamente, nós fizemos uma reunião, eu e o vereador Paulinho, a presidente Márcia não estava presente no momento, mas a gente achou por bem convocar a população para debater esse empréstimo, porque no final quem paga a conta é sempre a população. Então hoje a ideia é que a gente abra para as pessoas poderem opinar, poderem falar sobre esse projeto de empréstimo, porque eu acho que o poder legislativo, por essência, exerce o poder democrático. E é aqui que nós precisamos debater os rumos da nossa cidade. É uma decisão muito importante que vai implicar no futuro da nossa cidade. Bom, a gente vai acompanhar então como foi, o prefeito Isaías Santana entregou o projeto que engloba a descrição das obras que serão executadas com o recebimento do empréstimo solicitado ao CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Esse empréstimo e temas são temas da audiência pública que vai acontecer hoje, como a gente acabou de falar, a partir das 7 horas da noite aqui na Câmara Municipal. Mais um passo foi dado para concretizar o financiamento solicitado pela Prefeitura Municipal ao CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina, no valor de R$ 240 milhões, que possibilita a realização de um pacote de obras para transformar o aspecto físico da cidade. O projeto foi entregue à presidente da Câmara para ser analisado e votado pelo Poder Legislativo Municipal.
Nós precisamos da lei autorizativa da Câmara Municipal e o governo federal, por diversos ministérios que analisam esses pedidos de empréstimo, precisam buscar autorização no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos. Esses 2 atos serão feitos agora, nesse período, para ver se até o final do ano a gente já assina esse contrato e no ano que vem, no primeiro trimestre, a gente começa a fazer as licitações para que as obras comecem já em 2019. Agora a gente vai entregar para a Secretaria Legislativa, que ela vai dar continuidade nos procedimentos cabíveis, né, que seria encaminhar para a consultoria jurídica e depois para as comissões, né, aqui eu acho que vai quase todas as comissões vão dar o parecer, por conta que aqui fala de todas as políticas públicas, né, como eu falei, ele está pensando no meio ambiente, está pensando no trabalho, está pensando na infraestrutura. Todas as obras que o projeto envolve levariam 12 anos para serem concluídas se dependessem exclusivamente dos recursos municipais. Mas, com o financiamento, a expectativa é de que todas as obras sejam concluídas nos próximos 3 anos. Com certeza é um pacote que exigiria no mínimo 3 gestões e se houvesse recuperação econômica, porque nós teríamos que investir algo em torno de 150 milhões a cada gestão para poder conseguir antecipar essas obras. E outro ponto de destaque é a geração de novos empregos no município. Só nesse pacote aqui é previsto mais ou menos 6 mil empregos. Então a gente vê quanto que a gente está padecendo aí de ver o índice de desemprego, pai de família. Então é uma oportunidade ímpar para desenvolvimento, para empregabilidade. Então a gente fica muito feliz e também esse pacote, a gente está vendo tudo isso, mas também tem uma grande responsabilidade, fiscalizar cada licitação que vai ser feita, acompanhar para que seja tudo feito de qualidade, a contenta do que merece cada munícipe, porque investe o dinheiro do seu imposto. Tá aí, a gente acompanhou então, a matéria mostrou o dia em que o prefeito trouxe aqui para protocolar. Isso agora vai passar pelo plenário, vereador. Antes da gente entrar na questão da audiência pública dessa noite, queria que o senhor explicasse para quem está acompanhando qual que é o trâmite desse empréstimo. Esse dinheiro não vai cair já na conta da prefeitura, que o senhor explicasse para a gente um pouquinho. Então, na verdade, Elton, é um projeto que autoriza o município a fazer um empréstimo, é um projeto autorizativo. Ele ainda está tramitando nas comissões, a Comissão de Constituição e Justiça ainda não deu parecer sobre a legalidade desse projeto. Nós vamos nos reunir para poder dar um parecer e ver se esse projeto prossegue, se atende à Constituição, se atende às leis municipais. Depois de ter sido aprovado nas comissões, ele vai para plenário e aí em plenário os vereadores vão decidir se autorizam o prefeito ou não a fazer esse empréstimo que vai comprometer uma boa parte do orçamento do município de Jacareí pelos próximos anos. Além disso, ele precisa também passar pela Comissão do Senado Federal, que também será analisado por lá, né, vereador? Isso. Todo município que quer contrair um empréstimo internacional, ele precisa ter a chancela, a aprovação do Senado. Então, uma vez aprovado aqui a autorização para o prefeito contrair esse empréstimo, ainda tem um caminho a ser percorrido no Senado, porque segundo a Constituição, o Senado é competente para deliberar sobre empréstimos internacionais. Então, o município ele não pode fazer esse contrato diretamente com o órgão internacional. Isso diz respeito à soberania do país. E quando diz respeito à soberania, quem decide é o Senado, porque lá na Casa do Senado estão representadas todas as unidades da federação. Então é um tema bastante polêmico para a cidade, porque, na verdade, quando a atual gestão assumiu, havia uma dívida de 84 milhões de contratos a longo prazo, de financiamentos, né? E se espalhou para a cidade que a cidade estava quebrada, não tinha capacidade de investimento, né? Então, passados aí 2 anos, há uma intenção da prefeitura em triplicar essa dívida, né? Porque são 240 milhões de reais. Mas o que eu chamo a atenção? Nós não somos contra investimentos. Eu pretendo aqui no mandato, e como tenho feito, uma oposição responsável com a cidade. É claro que eu quero que você amplie a da Avelino para fazer que ela chegue até o Meia-Lua. É claro que eu quero que a cidade tenha vias que garantam uma fluidez do trânsito melhor, mas nós precisamos ter critérios de hierarquização de investimentos, né? Eu fico pensando aqui que muitos munícipes, por exemplo, que estão no Rio Comprido, estão no Vila Ita, estão em bairros que ainda não estão asfaltados,
que não serão contemplados nesses investimentos. Eu acho que esse projeto é um projeto importante, sinalizar que a gente quer fazer que Jacareí amplie a sua malha viária, mas ao mesmo tempo nós precisamos dar atenção àqueles bairros que em 2018, veja bem, nós estamos em 2018, ainda não tem as estruturas, a infraestrutura básica no seu bairro. Então essa é uma oportunidade de a gente debater. Não se trata de ser contra ou a favor, se trata de a gente dar a possibilidade da população poder opinar nos rumos da cidade, porque aliás é ela que aqui vive, é ela que aqui cuida dos seus filhos e cuida da sua família. Vereador, então a audiência pública nessa noite ela tem essa pretensão de fazer não só um esclarecimento também para a população sobre o que implica esse empréstimo, ou ainda existe a possibilidade da população intervir e discutir essas prioridades, essa hierarquização dessas obras que o senhor está apontando aí? Elton, vou dar um exemplo aqui para as pessoas entenderem do que se trata, né? É a mesma coisa de a gente chegar no pai ou na mãe, pedir um cheque em branco e não dizer aonde vai gastar, né? É necessário ter esse controle, e esse controle é o controle social, que tem que ser feito pela população. Olha, eu sou sempre na linha de que é possível a gente discutir e avançar os investimentos, né? Nesse caso, está autorizando aqui, o projeto de lei fala em autorização, mas se caso a população entender que existem obras que também são prioritárias, nada impede, né, que o Poder Executivo possa também, de forma democrática, ouvir essas pessoas e, quem sabe, repensar alguns investimentos que estão projetados aqui com esse financiamento, né? Nós, por exemplo, aqui temos parques a serem construídos, né? São 4 parques. Revitalização da orla do Rio Paraíba, criação do Parque Linear do Rio Paraíba do Sul, criação do Horto Florestal Seu Moura, que é aqui bem próximo da gente, recuperação ambiental do Parque do Morro do Cristo. Então são obras que não estamos aqui diminuindo a sua importância. Mas será que essas obras são prioritárias para a nossa cidade? Essa pergunta eu pretendo respondê-la ao ouvir a população da nossa cidade. O senhor acha que a essa altura do campeonato essa audiência vai ter condições de fazer essa escuta e interferir nessas decisões? Olha, eu penso que essa audiência pública, ela alimenta o vereador. A forma como ele vai se comportar em plenário ao votar um projeto de tamanha responsabilidade com a nossa cidade. Mas quero crer também que o Poder Executivo tenha um movimento democrático, né? Porque eu penso que os investimentos da cidade, eles não são rígidos. Às vezes você é obrigado a recuar em algum investimento para atender uma outra demanda que se tornou mais urgente e necessária. Vamos dar um exemplo aqui, né? Nossa cidade tem pontos ainda que existe o problema de enchentes, né? Então aquele problema ali muitas vezes se torna mais prioritário que outros investimentos que o município tem para fazer. Então, por exemplo, a questão da ciclofaixa, né? Quem disse que não é importante para a cidade? É óbvio que é. Mas será que, ao você analisar o contexto da cidade, as necessidades de estrutura da cidade, será que a ciclovia deve ser realizada primeiro? Ou esses investimentos em combate a enchentes devem ser realizados em primeira hora? Então essas perguntas é fundamental que a gente ouça a população. Porque, na verdade, quem custeia é a população através dos seus impostos, né? E aí eu prezo muito pela democracia participativa, né? E a nossa Constituição, que vai completar agora 30 anos, né? De 88, a Constituição Cidadã, ela não fala só da democracia representativa, que é aquela que a gente vai nas eleições e vota nos candidatos para que nos represente. Mas também fala da democracia participativa, ela estabelece uma série de mecanismos para que as pessoas possam participar ativamente das decisões do poder público. E foi essa a intenção nossa, junto também com o vereador Paulinho dos Condutores, e depois nós comunicamos a vereadora Márcia, de que essa audiência seria extremamente importante e relevante para que os vereadores possam ouvir a população a respeito desse projeto e tomar as suas decisões. Agora, eu penso que o Poder Executivo também estará atento nessa audiência, porque o que deve orientar a atuação dos administradores públicos, a atuação do Poder Executivo, são as necessidades da população. Vereador, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse processo de escuta, esse diálogo também entre os poderes e a população. Agora vamos conferir qual que é a ordem do dia de amanhã. Amanhã a gente tem sessão de Câmara aqui
e temos aí inscrito o primeiro projeto, o projeto de lei do Legislativo 57 de 2018. Ele proíbe o uso de canudos de plástico, exceto aqueles que são biodegradáveis em estabelecimentos comerciais da cidade de Jacareí. Uma discussão única, autoria vereadora Sônia Patas da Amizade, do PSB. Vamos seguindo o segundo projeto, um veto total à lei 6.226 de 2018, veto número 2, veto à lei sobre moralidade administrativa a agentes públicos com situações impeditivas à nomeação. É uma discussão única. O autor do veto é o prefeito Isaías Santana, o autor do projeto é o vereador Rodrigo Salomão, ambos aí do mesmo partido. Então, esse projeto aprovado aqui, volta agora, né, um veto a esse projeto, que será também apreciado amanhã pelos vereadores. Temos mais, seguindo o terceiro também, outro veto, número 3 de 2018, é o veto à lei de preservação do mirante e monumento erigido ao Cristo como patrimônio cultural de Jacareí. Também discussão única, autor do veto, prefeito Isaías Santana. Os autores do projeto, vereador Abner de Madureira, do PR, e vereador Paulinho, dos Condutores. Esses, então, são os 3 projetos que serão discutidos, apreciados pelos vereadores amanhã na sessão ordinária, a partir das 9 da manhã, aqui na Câmara Municipal. Bom, a gente falou de enchente aí, vereador. Vamos ver como é que fica o tempo nos próximos dias, com a previsão da CPTEC INPE, né? Um tempo que ficou aí meio frio, tá muito frio para o mês de novembro. Terça-feira segue com muita nebulosidade, o sol aparecendo um pouco, talvez mais aí depois do almoço, no período da tarde. O tempo fica mais seco também. A umidade relativa do ar, ela está aí por volta de 42%, e hoje, aí, de acordo com o CPTEC e INPE, é bom dizer, a previsão é de 100 possibilidades de chuva nesta terça-feira. As temperaturas variam entre 17 graus de mínima e 24 graus de máxima. Já amanhã, quarta-feira, as nuvens continuam aqui sobre o céu de Jacareí, mas o sol deve aparecer um pouco mais no período da tarde. Pode cair na verdade, o sol pode aparecer um pouco mais, mas no período da tarde pode ser aí que teremos pancadas de chuva. A umidade do ar fica em 52%, com 26% de possibilidades de chuva. Bom, e você continua acompanhando aqui no Bom Dia os interprogramas especiais sobre as 7 décadas do Poder Legislativo jacariense. No capítulo de hoje, a gente vai saber quais os candidatos foram os mais votados de algumas eleições, mas que não conquistaram uma cadeira de vereador por causa do chamado quociente eleitoral. Nas eleições de 1988 e 1996, aconteceu um fato bastante curioso. Os candidatos mais votados não conseguiram se eleger por causa do chamado quociente eleitoral, que é uma conta feita com os votos nominais e os das legendas. Em 88, o empresário Luiz Américo estava no Partido Socialista Brasileiro e ficou em primeiro na classificação geral com pouco mais de 1.500 votos. Mas como a coligação não atingiu o número do quociente, ele ficou de fora. O primeiro colocado passou a ser então o professor Tonhão Raad, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Em 96, o empresário Carlos Amagai também conquistou o primeiro lugar na votação, pelo Partido da Frente Liberal, e teve o mesmo problema do quociente e ficou de fora. Marco Aurélio de Souza, que viria a ser prefeito da cidade 4 anos depois, pelo Partido dos Trabalhadores, passou então a ser o mais votado. Você conferiu mais um episódio da série 70 anos da Câmara, Câmara que completa 70 anos em 2018 e 10 anos da TV Câmara Jacareí. Bom, vereador, a gente estava falando aqui sobre a questão de empréstimo, né? Como é que está a saúde financeira do município, a questão orçamentária aqui da cidade de Jacareí? Olha, eu olho com muita preocupação. Jacareí está inserido num contexto nacional onde a atividade econômica e industrial, e é o nosso forte aqui na cidade, ela tem sido desaquecida, e isso implica diretamente em redução de receita para os municípios. Em Jacareí tem uma questão que está me preocupando muito. Para que você tenha uma ideia,
De 2016 para 2017, houve um aumento de quase 40 milhões na folha de pagamento da prefeitura. Mas, ao mesmo tempo, o prefeito abriu mão de reajustar o IPTU nos 3 anos. Ou seja, estão aumentando as despesas, aumenta a gasolina, segurança, uma série de outras despesas, e as receitas elas não têm aumentado na proporção que estão aumentando as despesas, né? Eu acho que o administrador público ele precisa ter essa responsabilidade. Não estou aqui defendendo o aumento abusivo de IPTU, mas repassar o índice inflacionário é uma obrigação, até porque se a gente não consegue fazer isso, a defasagem da receita vem de forma violenta nos anos seguintes. Uma atitude que você toma hoje, ela pode ter reflexo grave daqui 2, 3 anos. Então, essa compatibilização entre receitas e despesas tem sido minha preocupação aqui na Câmara. Você veja que quando foi assumida a prefeitura, havia essa questão de dizer que a cidade estava endividada, mas não estão repassando o reajuste de inflacionário para o IPTU, assim como também teve um projeto de isenção de impostos para a empresa concessionária de ônibus, né? Então essa combinação de queda de receita e aumento de folha me deixa muito preocupado. O administrador público tem hora que ele tem que tomar decisões difíceis, que não são decisões populares. Não são populares, mas são decisões que todo administrador tem que ter como responsável com a cidade. Então, quando a gente vai discutir um projeto dessa magnitude, que vai comprometer o orçamento, nós precisamos ver se a gente está fazendo a lição de casa hoje. Que significa o quê? Reduzir custos, principalmente burocráticos, administrativos, mas ao mesmo tempo a gente ampliar a receita do município. E um terceiro ponto para a gente fechar nesse aspecto, nós, no passado, tivemos grandes empresas vindo para Jacareí, e isso influencia muito na arrecadação do município. Caoa Cherry, tivemos hipermercados como Atacadão, Walmart, uma série de outros que conseguimos viabilizar esses investimentos da cidade, tudo no intuito de incrementar a receita e fazer com que Jacareí pudesse ter um patamar bom para poder honrar os seus compromissos. Mas essas ações que foram tomadas nesses últimos anos muito me preocupam. Esse projeto, né, como a gente viu, a ideia é transformar todo o aspecto físico aqui da cidade. Como o plano diretor também tem o objetivo, né, de melhorar algumas áreas específicas da cidade. A audiência pública hoje quer ouvir a população, né? É o grande objetivo que o senhor propôs aqui. Mas para que esse projeto fosse escrito, para que fosse definido onde o dinheiro seria aplicado, houve um diálogo com a população, houve um diálogo com vocês vereadores para que isso fosse definido, colocado no papel, então protocolado para pedir esse empréstimo? Olha, o desejável é sempre isso, que chegue um projeto aqui na Câmara já com as audiências realizadas, já ouvindo a população. A Prefeitura alega que essas obras foram submetidas ao crivo da população, mas foi uma consulta, né? Se nós saímos hoje pela cidade, nós não precisamos nem fazer reunião para verificar quais são as necessidades da cidade. Então, na verdade, alega-se que essas obras foram consultadas. Pode ser numa figura de linguagem aí que isso efetivamente tenha ocorrido nessas reuniões dos bairros. Mas o que está se discutindo aqui é que a população não foi consultada sobre a prioridade dos investimentos. Essa priorização foi feita pelo Poder Executivo com base nessas opiniões coletadas. Mas agora nós estamos diante de uma decisão difícil de ser tomada, porque ao município emprestar 240 milhões de reais, ele tem aqui uma decisão que vai comprometer o nosso município por 2 décadas aproximadamente, né? E lembrando que tem aqui uma carência, então a atual administração não vai pagar esse empréstimo, né? Então, na verdade, se essa decisão de hierarquização desses investimentos tivesse sido realizada, eu não sei se os investimentos seriam esses, né? Porque a nossa cidade, por exemplo, luta há muito tempo por ter um hospital municipal. Nós temos regiões na cidade, por exemplo, Parque Califórnia, Jardim Califórnia, Vila Branca, que utilizam a UBS lá do Jardim das Indústrias, que também está superlotada. Nós temos, por exemplo, a região do Igarapés, que tem uma única UBS para atender toda aquela região. Nós temos a UBS do Nova Esperança, que também está superlotada. Então eu penso que a população hoje, qualquer pesquisa que a gente faça, ela quer priorizar os gastos na saúde. E nesse investimento aqui, não tem um gasto na saúde. Então eu penso que essa hierarquização de investimentos passa por uma discussão também com os conselhos.
o Comus, o Conselho do Meio Ambiente, o Conselho da Educação, porque são eles que entendem as demandas específicas de cada área e poderiam muito bem contribuir na priorização desses investimentos. Vereador, muito obrigado pela sua presença. A gente sabe que o senhor tem outros compromissos agora, vai dar outras entrevistas, ajudar aí a divulgar essa audiência pública. Então, só reforçando, hoje às 19 horas, audiência pública aqui na Câmara Municipal para a discussão do empréstimo do CAF, né? O município tomando aí essa possibilidade desse empréstimo. É isso mesmo? Confirma, faça o convite para a população. É isso mesmo, eu queria agradecer vocês pela oportunidade aqui na TV Câmara. Eu queria convidar você que nos acompanha para comparecer à Câmara Municipal e poder conhecer melhor os detalhes desse projeto, quais são as obras, o que isso vai implicar de custeio para o município, o que vai implicar no orçamento do município para os anos seguintes, porque essa é uma decisão que ao fim vai afetar a nossa cidade como um todo, independente da região que você mora. Então eu convido todos vocês a comparecerem aqui na Câmara Municipal hoje às 19 horas. Será um grande debate, eu tenho certeza disso. Muito obrigado. Obrigada, vereador, mais uma vez pela sua presença. Obrigado. Bom, lembrando também que você pode acompanhar a audiência pública que vai ser transmitida ao vivo aqui pela TV Câmara e também nos nossos canais da internet, né? No Facebook vai ser transmitido e também no nosso canal do YouTube. A gente vai para o intervalo rapidinho, na volta vamos receber a Patrícia Quina, que é supervisora do Programa de Educação de Jovens e Adultos aqui no município. O Bom Dia volta já. Entre em contato com a Câmara Municipal de Jacareí. Nosso endereço é Praça dos Três Poderes, número 74, CEP 12.327-901, no centro de Jacareí. Você pode fazer contato pelo telefone 3955-2200 ou pelo e-mail câmara@jacareí.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí quer ouvir você. Artigo 5º, inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Somos cidadãos e lutamos por nós. 30 anos de Constituição, 30 anos de cidadania. Acompanhe as discussões e votações das leis da cidade nas sessões ordinárias. Conheça os projetos e as ações dos vereadores. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí. Toda quarta-feira, a partir das 9 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí e também pelo site jacareí.sp.leg.br. Dependendo da matéria, eu pulo a questão, vou fazendo até concluir e aí eu volto nas questões que eu tenho dificuldade. Eu costumo primeiro procurar as questões fáceis. Se por acaso você está fazendo a prova, deu branco, pare, respire fundo, feche os olhos um pouco, oxigene seu cérebro com a respiração profunda e aguarde. O nervosismo vai passando. Estamos de portas abertas para te receber. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. Venha até o Poder Legislativo Municipal, na Praça dos Três Poderes, número 74. Câmara Municipal de Jacareí, a Casa do Povo.
Conheça os projetos em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí. Participe e dê sua opinião. jacareí.sp.leg.br. Qual a importância da vacinação infantil? Crianças estão mais suscetíveis às doenças porque suas defesas imunológicas ainda são fracas. Por isso, quanto mais cedo for iniciada a vacinação na infância, mais cedo as crianças estarão protegidas. As vacinas são muito seguras, mas em raras ocasiões podem causar efeitos adversos, como febre, vermelhidão e dor local. Mas não se preocupe, os benefícios da imunização são muito maiores do que os riscos dessas reações. É graças à vacinação que conseguimos erradicar doenças graves, como a varíola e a poliomielite no Brasil. A vacinação é gratuita. Leve as crianças de 1 a menores de 5 anos a uma unidade de saúde e não se esqueça da caderneta. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saude.gov.br/vacinar é proteger. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer circunstância de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. A família ajuda quando a gente está numa situação difícil. Ela dá carinho, amor. O Conselho Tutelar existe para proteger nossas crianças e adolescentes do abuso e da violência. Em Jacareí, você pode falar diretamente com os conselheiros pelo telefone 39 54 9920 ou pelo e-mail conselhojacareí@gmail.com. O Conselho Tutelar fica na rua Armando Salles de Oliveira, número 55, no centro da cidade, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5h30 da tarde. Para denunciar casos de violência contra crianças e adolescentes, Disque 100. Caneta preta, apenas um lanchinho se você quiser levar água. Eu levo água. Leve a sua caneta de tinta preta, os seus documentos de identidade, a sua inscrição. Vá confortavelmente vestido e não leve muita comida. Eu vou levar a caneta preta, mais de uma com toda certeza. Um lanche básico, mas nada de salgadinho ou algo que faça barulho enquanto estiver comendo. Leve apenas o necessário. A garrafinha d'água, uma barrinha ou então um pedacinho de chocolate. Não exagere. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí. Neste segundo bloco, quem está conosco é a Patrícia Quina, supervisora do Programa de Educação de Jovens e Adultos do município. Seja bem-vinda, professora, ao nosso programa. Muito obrigado. É um prazer recebê-la. Você que faz um trabalho tão importante, tão transformador aqui na nossa cidade. Obrigada, bom dia.
Bom, antes da gente conversar, a gente tem uma matéria especial para conhecer um pouquinho mais de perto, né? No Brasil, a educação de jovens e adultos começou em 1940. Ao longo dos anos, mudanças foram feitas para elaborar currículos adequados e oferecer a chance a milhares de brasileiros de voltar para uma sala de aula e aprender. Nessa escola, o dia começa assim. Mãos calejadas pelo trabalho, cabelos brancos, expressões marcadas pelo tempo. Características que traduzem o exterior de pessoas que não tiveram a chance de entrar em uma escola quando eram crianças ou terminar os estudos durante a juventude. Pessoas que carregam dentro de si um sonho simples, o de aprender. A educação de jovens e adultos está presente em 12 escolas municipais de Jacareí e atende por semestre aproximadamente 400 alunos. É fundamental a gente garantir essa modalidade porque nós vivemos no mundo letrado, numa sociedade tecnológica. Ela tem uma função de democratizar a aquisição da leitura e escrita e da inclusão social. Segundo dados do IBGE, a taxa de analfabetismo aumenta à medida que a idade avança. Hoje, 20,4% das pessoas com 60 anos ou mais não sabe ler nem escrever. Mas existe um grupo de pessoas disposto a mudar essa realidade e mesmo encarando uma rotina árdua, ainda encontram um tempinho para voltar a estudar. Aqui nessa casa mora a dona Iracema e mesmo depois de muitos anos fora da sala de aula, decidiu se dar uma nova chance e abrir as portas para o conhecimento. Iracema e Maria não se conhecem, mas trilharam caminhos que as levaram a histórias parecidas. Começaram a trabalhar muito cedo e a escola ficou para segundo plano, mas a vontade de aprender sempre esteve presente. Isso é um desejo meu que eu tenho desde criança em terminar os meus estudos, só que eu parei na 4ª série, que morava no Rio Grande do Sul com meus pais, mas eu não consegui terminar meus estudos. Hoje a dona Maria tem 72 anos, acorda cedo, trabalha e ainda encontra tempo para se manter informada. Olha, eu tenho dia que eu estou na minha casa, eu assisto 3 jornais por dia. Sabe, onde tem jornal, eu quero saber tudo. Eu gosto de política, eu gosto de futebol, eu gosto de música, eu gosto de entrevista, eu gosto de tudo. E eu assim, porque eu quero conversar com as pessoas de igual para igual. Apesar de uma constante busca pelo conhecimento, ela encarou de frente o preconceito quando viu a falta de escolaridade criar uma barreira entre ela e a tecnologia. E as pessoas me chamavam de burra. Você é burro, não sabe mexer, uma criança sabe, você não sabe. Voltar para as cadeiras de uma sala de aula depois de décadas, para muitos, é uma luta contra a falta de tempo, preconceito ou até mesmo uma idade mais avançada, mas que no futuro se torna uma recompensa. O primeiro dia de aula, para mim, eu fiquei muito nervosa e também fiquei muito feliz. Porque é uma coisa que vem se realizar durante os anos que você persistiu. Eu fiquei meio envergonhada, sabe? Porque eu falei, nossa, com essa idade assim, né? Voltar para uma sala de aula, assim, achei assim meio. Mas depois do passar dos dias, é como se eu estivesse entrando na minha sala, da minha casa. O sonho que Iracema tinha desde criança de ler e escrever, agora é realidade. Dona Maria já não sente vergonha em sentar na primeira carteira e o celular se tornou seu aliado. Vidas transformadas pelo conhecimento. Eu sou uma outra pessoa, eu estou mais calma, eu era uma pessoa irritada, sabe? Mal-humorada, tudo. Eu vivia assim, com raiva das coisas, tudo. Hoje não, hoje eu faço as coisas. Eu tenho prazer de sair para vir estudar. A educação de jovens e adultos é o verdadeiro retrato de mãos que, mesmo cansadas do trabalho, ainda encontram força para segurar um lápis e subir um degrau de cada vez para mudar não só a própria realidade, mas a de todo um país. A educação, ela é o primeiro lugar na vida das pessoas, da sociedade toda.
E não importa se é criança, se é velho, se tem a idade, qual idade você esteja. O importante é você saber, porque a partir do momento que você não sabe, você se torna uma pessoa muito ignorante. Se torna ignorante porque não sabe. Fala sem saber falar porque não sabe. Então a educação é o primeiro lugar na vida da sociedade. É emocionante a matéria, parabéns, Leilane. Quem que fez as imagens? Emerson Galati. Emerson Galati, tá aí, conseguiu traduzir bem também. Esse trabalho aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele, né, Leilane? Em primeiro lugar, né, a gente viu ali que elas falaram como é que foi voltar para a sala de aula, né? Patrícia, você que trabalha com esse pessoal, você acha que, em primeiro lugar, a pessoa precisa quebrar o próprio preconceito que ela tem, o medo, a vergonha de admitir que não sabe ler, que não sabe escrever, que não terminou os estudos? O primeiro passo é quebrar esse preconceito? Com certeza, porque nós estamos garantindo esse acesso, né? E muitas vezes eles chegam na escola com uma autoestima muito baixa, não sendo incapaz de aprender, com vergonha. Então, nós temos que tirar, nós temos que conquistar esse aluno, essa vontade, esse medo de aprender. E eles acreditam que a escola tradicional é a melhor. Só que muitas vezes foi a escola tradicional que excluiu esse nosso aluno, né? Muitas vezes foi a escola tradicional que excluiu e excluiu também por conta de vários motivos da vida deles que eles saíram. Por motivo de trabalho, por motivo a diversos fatores com as suas peculiaridades, né? Então, garantir esse acesso é difícil e também a permanência desse aluno. Então, a diferença entre educação de jovens e adultos e educação fundamental para os alunos é esse, né? Por isso que nós temos que ter uma proposta política, uma proposta pedagógica. A gente acredita em 3 dimensões: sócio, ética e política, né? E a gente acredita no nosso grandioso professor Paulo Freire, que é a educação do diálogo, a educação da qualidade, a educação da conversa, a educação popular, né? Onde faz com que esses alunos participem do seu processo de construção de conhecimento. Porque muitas vezes, muitos deles já vêm com a leitura de mundo, né? Eles já vêm com a história de vida deles. Então, eles vivem numa sociedade letrada, numa sociedade tecnológica, numa sociedade globalizada e não sabem ler e escrever, né? Então, a metodologia na sala de aula, nós educadores, nós estamos refazendo essa metodologia para que eles não tenham, se não for agradável, se não for conquistado e se o professor não trabalhar através de uma forma atrativa e significativa, esse aluno vai embora. Então, um dos desafios também é essa permanência desses alunos na sala de aula. Mas o trabalho que vocês realizam não fica só na sala de aula, né? Vocês não fazem trabalhos também extracurriculares. Porque a gente acredita, a Secretaria Municipal de Educação, ela acredita que a falta de interesse, o descaso desses analfabetos, ele não é culpa deles, é uma dívida social. Então, a gente tem que tratar com essa dívida social com políticas públicas de qualidade. Uma política com uma educação de qualidade, com acesso à cultura, acesso a lazer, acesso à qualidade, a esporte. Então, a gente, para que tenha todos esses amparatos, para que ele tenha essa permanência e a inclusão na sociedade mesmo. A gente tem, inclusive, algumas fotos, né, para ver como é que é esse pessoal fora da sala de aula. Aí estão na sala de aula, mas tem outras, né? Pra gente acompanhar. Eles fazem atividades como ir a teatro, cinema, é assim que funciona, Patrícia? É assim que funciona. Nós temos professor de arte, nós temos o círculo de cultura, onde nesse círculo de cultura, através do projeto, eles têm palestras, eles vão conhecer o museu, eles fazem o passeio, nesse daqui teve o passeio do trenzinho, eles fazem troca com o fundamental, troca de cartas.
Então, eles têm várias dinâmicas de trabalho para que eles se sintam interessados em participar. Hoje no município a matéria falou, são 12 salas, é isso, né? São 12 escolas. Isso, 12 escolas. Quantas pessoas mais ou menos estão envolvidas no processo? Então, nós atendemos atualmente em 12 classes, com 12 escolas de bairros diferentes e temos 17 classes, tá? Nós atendemos aproximadamente quase 400 alunos e nós temos 2 salas descentralizadas. Uma das salas é o Lar Fraterno da Cássia, que ela é vinculada à EMF Joaquim Passos. Lá nós temos um professor de EJA, onde os alunos têm aula diariamente. Lá os alunos têm aula das 17 às 19 horas. E na MRV, no canteiro da MRV. No canteiro da MRV, o construtor ele percebeu que tem muitos funcionários que não sabiam ler e escrever. Então ele nos procurou para uma parceria. Então, nós temos lá uns 15 alunos da própria construtora, funcionários, e acontece as aulas segunda, quarta e sexta, das 7 às 9 da manhã. Depois da aula, eles vão para o trabalho. Professora, é grande ainda o número de pessoas que não sabem ler e nem escrever no nosso país? É bastante. Aqui em Jacareí, nós temos o censo de 2010 pelo IBGE. Em Jacareí, na época, parece que era 23 mil analfabetos. Entendeu? E agora nós estamos até com uma demanda, que nós fizemos uma parceria com a saúde, com as agentes sociais, e que a gente tem demanda em alguns bairros que são pessoas que não tiveram esse acesso até o 5º ano. Que nós atendemos até o 5º ano e o Estado atende o ensino fundamental do 6º ao 9º e o ensino médio. Ainda tem bastante demanda. E como é que funciona, Patrícia, essa questão, né? Diferente do ensino tradicional, do ensino comum, que são mais de 10 anos, né, dentro de uma sala de aula, vocês conseguem reduzir esse tempo, adaptar um currículo para que ele seja de fato efetivo. Como que funciona? A cada 6 meses fecha um módulo? Como é que funciona esse processo para que a pessoa então consiga concluir o ensino tanto fundamental quanto o ensino médio? Olha, nós atendemos por etapas, né? Então nós atendemos o ciclo de alfabetização, 1ª e 2ª etapa. Essa 1º e 2º ano, que seria a primeira etapa. Essa primeira etapa é 1 ano letivo. Depois a 2ª, 3ª e 4ª são 6 meses. Então, por isso que a gente acredita que o trabalho com projeto faz com que a gente tenha uma educação integral. Porque a gente tem que reduzir realmente o currículo e temos que garantir os outros conhecimentos. A gente tem que garantir uma educação da humanização, uma educação do bem comum, garantir uma justiça social em cima desses projetos. Porque eu acho que além do conhecimento científico, nós temos que humanizar. Entendeu? E a gente tem que se propor a um currículo que vem pelo DLDB, pela base curricular, só que com eles a gente tem que fazer diferente. Tem que ver realmente o que é necessário para ser aprendido. Ele já tem essa experiência da vida, então tem que agregar, né? Toda a experiência que eles têm junto com conhecimento dentro de sala de aula. De conhecimento dentro da sala de aula. Isso aí. Bom, a gente vai fazer uma pausinha aqui na conversa com a professora para falar de um outro tema. Você se lembra da manufatura de tapete Santa Helena? Na década de 50, a fábrica se instalou em Jacareí e a técnica artesanal da fabricação dos tapetes tornou-se muito conhecida. No entanto, com o fim da produção de tapetes, uma parte da história de Jacareí ficou esquecida. E foi com esse objetivo de resgatar essas memórias que surgiu a ideia para o documentário Santa Helena Tecendo Memórias. O mapa dá uma pista de quando a história começa, mais precisamente em 1950, quando a manufatura de tapetes Santa Helena se mudou de São Paulo para Jacareí.
Conhecida por fabricar produtos únicos ao modo artesanal, com teares de madeira e maquinário para o trabalho da matéria-prima, a fábrica trouxe industrialização para o município, fazendo parte da história da cidade. Benedita, que trabalhou durante anos na manufatura, faz questão de falar sobre as boas lembranças. Era maravilha, eu achava bonito, eu achava lindo chegar de tarde e ver que eu fiz uma rosa. Pontinho por pontinho, um nó de cada vez. Com muita atenção e paciência, o trabalho em sincronia dava forma aos tapetes. Quer ver? Faz assim, daí você vira aqui, por dentro e passa aqui ele outra vez. Senão não desmancha mais, hein? Esse foi o nó? Hã? Esse foi o nó que você aprendeu, o primeiro nó? Primeiro nozinho que eu aprendi, porque a gente vai fazer umas coisas mais fáceis, né? Pra depois fazer isso aqui. E precisa de muita paciência para fazer? Precisa paciência, quem vai ensinar a gente, né? Em meio à década de 80, a manufatura enfrentou dificuldades financeiras, tendo que fechar as portas. Mas e quantas memórias? Desde a pré-história, o homem aprendeu a importância de registrar suas vivências e passar aos seus descendentes. Aprendemos assim que os registros são uma forma de criar consciência de quem somos. E foi mais ou menos por aí que o Victor, junto à sua equipe, decidiram fazer o documentário Santa Helena Tecendo Memórias e contar um pouco sobre a tradição do trabalho artesanal dos tapetes, que trouxeram técnicas orientais, como as dos tapetes persas, combinadas à cultura brasileira, o que se tornou uma arte única no país. Então, esse documentário a ideia surgiu da gente fazer esse documentário, porque assim, o Santa Helena, a fábrica, né, a manufatura de tapete Santa Helena, quando fechou, existia o tombamento do prédio, que é um prédio de arquitetura ao modo inglês e tal, mas na época não existia o registro do patrimônio material, do modo de fazer o tapete, por exemplo. Então a ideia de fazer esse projeto, mais do que o documentário, foi para resgatar o modo de fazer o tapete nodado, que é esse que a gente está vendo aqui no museu. O documentário será resultado de um dos 14 projetos incentivados pela LIC, a Lei de Incentivo à Cultura, uma iniciativa da Fundação Cultural de Jacareí. E para a ideia sair do roteiro, além de reunirem informações, reuniram também pessoas que construíram a história da fábrica de tapetes, como a Benedita, a América e a Margarida. A ideia também chegou ao MAV, o Museu de Antropologia da cidade, e se tornou uma exposição que, mais do que texto ou objetos, trouxe vidas. Uma perfeita demonstração do que é um museu vivo, no qual, além de conhecer e absorver fatos, você tem a oportunidade de vivenciá-los, como fez o Vinícius. E aqui eu estou vendo o tear da antiga fábrica de tapete, né? E eu gosto dessa história porque a minha avó trabalhou lá junto com as outras senhoras aqui. E ela me conta muito essas histórias desde quando eu era criança. E hoje eu tenho a oportunidade de ver o tear aqui e funcionando. Eu estava até combinando com uma delas se eu vou trazer a minha avó aqui para ver, ela vai gostar muito. É uma parte da história de Jacareí, né? Somos o que somos hoje, pois aprendemos a compartilhar conhecimentos. Por isso, precisamos mais do que nunca olhar para o que fomos no passado. Conhecer nossa história, proteger nossas memórias. Só assim podemos ter noção do que podemos ser e construir no futuro. E a gente, para melhorar no futuro, a gente tem que aprender com o passado. E se não tem isso registrado, como é que vai ser? Aí, importância da memória também na construção, né, do presente e a gente pensar o futuro. Os alunos lá geralmente são adultos, né? Essas pessoas vêm carregadas, como a Leilane estava falando, de memórias, de vivências. Então a alfabetização, você não está lidando com... É diferente quando é uma criança, você está lidando com uma pessoa que traz uma bagagem muito grande. Isso faz com que o professor que trabalha também na alfabetização de jovens e adultos também é um professor diferente, vamos dizer assim. A gente tem falado que eles são alunos especiais, né, diferentes e tal, mas o professor também é. Quais os requisitos que esse professor tem que ter, o jeito de trabalhar na sala de aula? Olha, nós temos, assim, os professores nossos da educação de jovens e adultos não são mais professores contratados, não são mais professores efetivos. Eles são contratados, então isso é uma dificuldade, até porque todo ano eles modificam essa realidade dos professores.
Entendeu? Tanto que eu tô até conversando com meus alunos, olha, fala se eles gostam tanto dos professores, que eles falam que eles vão sair se o professor vai embora. Eles falam isso, ó, nós vamos sair. Eu falei, então fala para esses professores estudarem para a prova que vai ter, porque daí eles ficam, né? E, então, o que é o nosso desafio? É qualificar esses professores, é estudar. Então, nós temos formações semanalmente de estudo, de como que a gente tem que atender esses alunos, esses jovens e adultos, que é diferente das nossas crianças, mas as nossas crianças também têm o conhecimento prévio. E, né, a gente não pode descartar. Só que os nossos adultos, ele tem uma história de vida. Ele vive nessa leitura, nessa sociedade letrada sem saber ler. Né? Eles trabalham, eles vão no supermercado, eles pegam um ônibus, eles têm estratégia de vida para sobreviver, diferente das nossas crianças, não é? Então a gente tem que estudar, né? Educação é o tempo todo estudar e formar esses professores, e também tem que ter um perfil. Esse perfil desse professor é importantíssimo para os nossos alunos, entendeu? Bom, quem está em casa assistindo a gente, tenha vontade de voltar para uma sala de aula ou conhece alguém que quer voltar para uma sala de aula, como é que funciona o processo de matrícula, quem é que pode participar? Fala um pouquinho pra gente, se tiver alguém assistindo a gente que queira voltar a estudar, como que pode fazer? Olha, quem tem esse desejo de voltar a estudar, venham, sejam muito bem-vindos, não tenha vergonha, venha aprender com nós como que é uma sociedade, uma educação com qualidade, uma educação onde há a justiça social, onde há direitos de qualidade de esporte, venham ter o convívio com outras pessoas, né? E as matrículas, elas são realizadas por semestre. As mobilizações, as campanhas de matrícula. Só que também ele pode voltar a estudar o momento que ele quiser. A escola aceita, faz a matrícula e ele já vem para a escola. Então não tem a data específica, mas se ele quiser retornar hoje, ele pode ir na escola e ser matriculado. É a partir dos 14 anos completo, jovens e adultos. Idosos. É só procurar então uma escola municipal que fique perto da residência, lá ele vai receber mais informações se existe, né, as aulas naquela escola ou a escola mais próxima. Ou a escola mais próxima, é isso. Patrícia, obrigado, viu? Obrigada por ter vindo, por participar com a gente, por esclarecer tantas coisas sobre a educação que precisa ser acessível a todos. Obrigada, bom dia. Isso aí, também essa compreensão de que a alfabetização não é só aprender, né, a ler e escrever, mas é uma forma de viver e de estar no mundo. De estar no mundo, é isso. Bom, é isso aí. Obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Nosso jornal fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando nosso trabalho através das redes sociais. Procure por Câmara de Jacareí e TV Câmara Jacareí. Sintonize também 61.4 UHF ou nos assista 24 horas pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você pode acompanhar nossas reprises logo mais ao meio-dia, tem uma, e também às 11 da noite, fechando a programação dessa terça-feira. Amanhã, a partir das 9 da manhã, você acompanha a 36ª sessão ordinária do ano. Você já vimos aí hoje na ordem do dia, temos 3 projetos inscritos, são 2 vetos do prefeito e um projeto da vereadora Sônia Patas da Amizade. Amanhã, a partir das 9 da manhã, ao vivo aqui na TV Câmara, a sessão ordinária. E reforçando mais uma vez, hoje à noite, 7 da noite, audiência pública que vai debater o empréstimo do CAF, né? Esse Banco de Desenvolvimento, aqui para a cidade de Jacareí, a partir das 7 da noite também, com transmissão ao vivo. O Bom Dia Jacareí volta na quinta-feira. Um abraço, obrigado pela audiência e até lá.